Fala aí, meu amigo ligado no Toque Passa, chegando nesta segunda-feira para abrir a semana falando de NFL, porque viemos de 2 semanas malucas, com muitas e muitas trocas. Agora a tendência é dar uma acalmada, então a gente consegue sentar, analisar algumas coisas que rolaram, algumas que podem vir a rolar. Tem um draft se aproximando, a gente começa a focar um pouquinho mais nesse draft e também vamos ficar de olho do que está acontecendo na Flórida, porque está rolando o encontro anual com proprietários de time, tem treinadores, tem muitos negócios que podem rolar nos bastidores neste momento, né? Afinal, a equipe do Cleveland Browns está querendo arranjar um novo time pro Baker Mayfield, a equipe dos 49ers também provavelmente está tentando negociar o Jimmy Garoppolo e alguma coisa pode rolar nos próximos dias, nas próximas horas, quem sabe a gente fica de olho em tudo que está rolando. Vamos conversar aqui, eu quero em primeiro lugar agradecer, dar boas-vindas a 2 novos membros do canal. Eu sempre faço agradecimento aqui a todo mundo que colabora com o Toque Passa. Agradecimento especial aqui hoje para o Kelton Pereira e também para o Admilson Silva. Chegaram na semana passada, sexta-feira não teve vídeo, então agradeço agora de coração vocês aí que são membros do Toque Passa. Eu já falei aqui, não quero fechar conteúdo, então eu dou algumas pequenas vantagens para quem é membro, para quem pode colaborar com o canal. Tem o nosso grupo no Telegram, vai ter uma vantagem ou outra ali, quem sabe vai ter sorteio. Vamos ver como é que a coisa vai se desenrolando nos próximos meses, mas vai ter um conteúdo especial sim para quem é membro do Toque Passa. E também faço um convite para todo mundo. Todo mundo pode ajudar. Como? Dando aquela curtida no vídeo, deixando aquele comentário aqui embaixo, essa interação que torna a gente mais relevante para o YouTube, e aí o vídeo chega para mais pessoas, e mais pessoas chegam ao Toque Passa, e você que chegou agora, se inscreve no canal, e também clica no sininho aqui embaixo para receber notificação sempre que o vídeo novo for publicado. Então vamos nessa, vai, roda a vinheta. Quero começar o vídeo hoje também fazendo um convite para você que hoje, no fim da tarde, às 6 da tarde, no horário de Brasília, vai ter a live do Toque Passa NFL, podcast comigo, com o Ivo Stank, com o Shermy. A gente vai se reunir aqui numa edição extraordinária para avaliar esse fim da Free Agency, né? O fim das primeiras 2 semanas, essa loucura toda que foi. Agora, como eu disse, dá uma acalmada, a gente vai tentar chegar a um consenso de quem larga em vantagem, quem se deu bem nessa Free Agency. A gente sabe que muitos negócios ainda vão rolar, porque tem aquela coisa, né? Todo mundo sai contratando os jogadores que estão livres, aí agora você vai ter muito jogador que vai ser dispensado, porque não faz mais sentido você manter no elenco, então cria uma segunda onda, aí depois tem o draft, depois do draft você vai ter que cortar mais pessoas também no seu time, cria uma terceira onda, e aí vem uma quarta onda lá no finalzinho, quando a temporada estiver para começar, quando cortarem o elenco para 53 jogadores, porque aí muita gente é dispensada, e aí começam aquelas movimentações. Então tem negócio para rolar na NFL ainda até a bola tá voando, até depois que começar, né? Mas a gente vai avaliar com certeza os elencos daqui até o começo da temporada. Fica ligado aqui no Toque Passa. Hoje, então, 6 da tarde, aqui no YouTube. Vai ter linkzinho lá depois para você já favoritar ali. Então, fica ligado que vai ter a nossa live especial hoje no Toque Passa. Vou começar falando aqui do encontro anual, né? Aliás, não, vou começar falando do que aconteceu na sexta-feira, porque tivemos a entrevista coletiva do Deshaun Watson sendo apresentado como jogador da equipe do Cleveland Browns. Em primeiro lugar, que eu quero deixar um toque, só aquela sensação, eu já trabalhei com assessoria de imprensa, já fui assessor de imprensa de um clube, e o que o Cleveland Browns fez foi o exemplo do que você faz para tentar esconder alguma situação. O anúncio rola na sexta-feira. Por que rola na sexta-feira um anúncio tão grande desse tamanho? Ah, porque foi negociado na sexta? Não. Eles demoram para confirmar, até o anúncio oficial dos Browns sai no domingo, porque você dissolve isso aí ao longo do final de semana. A notícia explode na sexta-feira e no fim da tarde, né, no meio da tarde, ali quando os programas esportivos já vão perdendo a relevância. Sexta-feira já é a hora da audiência cair nos sites, a galera sair, sextou, né, vai fazer uma festinha, vai pra balada. Final de semana o cara se desliga, muito esporte ao vivo, vai curtir a família, os programas esportivos têm menos audiência, menos relevância. E aí na segunda-feira, quando a coisa volta a esquentar, o assunto já é velho, o assunto já é da sexta-feira, já passou, não tem por que você comentar, então você muda isso aqui. Aí os caras demoram mais uma semana para apresentar o Deshaun Watson. É uma série de burocracias? Não, porque o Matt Ryan foi trocado numa segunda, apresentado na terça. É muito rápido você fazer a apresentação, ainda mais desse tamanho. Você faz na sexta-feira usando de novo a mesma tática, né? Você dissolve, você dilui essa entrevista dele ao longo do final de semana. Segunda-feira já é coisa velha, você fica comentando. Eu não vou perder muito tempo aqui, como eu disse, já é uma coisa velha também, já comentou bastante sobre isso aqui. Só que foi a primeira vez que o Deshaun Watson falou
com a imprensa depois de todas as denúncias, depois dos 22 processos na justiça contra ele alegando assédio sexual, ele falou que é inocente, falou que nunca desrespeitou nenhuma mulher, nunca fez nada, discurso normal que a gente esperava do Deshaun Watson que ele falasse isso daqui. Fica só aquele ponto, né? Até achei engraçado que o pessoal dos Browns ali, quando eram perguntados sobre uma coisa ou outra, eles falavam que eles apostavam, que eles confiavam muito no Deshaun Watson dentro de campo, que acreditavam no que o Deshaun Watson falou, mas em momento nenhum tentando se abraçar, né, na ideia ali de que tá certo. Porque fica mais ou menos na história do Kareem Hunt, né, o Hunt lá, quando o pessoal abraçou, não, ele é inocente, ele nunca fez nada, aí dá um tempinho, vaza um vídeo do TMZ, e como é que você fica? Que cara que você fica, né? Então acho que é mais ou menos isso, tão escolados já, então assim, eu tô apoiando o cara, contratei, acredito nele, mas não vou me abraçar nessa ideia, não vou me comprometer com essa ideia, porque amanhã aparece o TMZ, que é a maior fonte de investigação que tem nos Estados Unidos, FBI, nada. TMZ é o que rola e se tiver alguma coisa, daqui a pouco o TMZ aparece. A gente vai seguir acompanhando o que acontece com o Deshaun Watson, também esperando o que a NFL vai fazer, né? Se ele vai colocar na exempt list, se vai punir o Deshaun Watson, se vai deixar tudo por isso mesmo. A gente segue acompanhando os próximos capítulos da novela Deshaun Watson. Agora sim, vamos falar do que tá rolando no encontro lá em Palm Beach, né? Vai até dia 30, próxima quarta-feira, dia 30, começou neste domingo, o pessoal se encontrando, inclusive foi até engraçado que os jornalistas que estavam chegando para esse encontro lá na Flórida, alguns voos deles atrasaram, demoraram um pouquinho mais para pousar, porque tinha um enorme número de jatinhos chegando nos aeroportos, que eram os donos de time chegando para esse encontro lá. Nada mal, né? Vida ruim desses proprietários de time, afinal a NFL cada vez mais ganhando dinheiro. E a gente está de olho na principal discussão aqui, que é a regra da prorrogação, regra do overtime. A gente vai lembrar que há alguns anos a regra foi alterada. Antigamente você encerrava a partida com qualquer pontuação. Podia ser um field goal apenas, um field goal resolvia a parada e acabava o jogo ali. Aí tem gente, pô, é injusto, um field goal mata o jogo ali, né? Tem que ser um touchdown. Um touchdown acaba o jogo. Aí mudou a regra. Aí, agora não serve mais um touchdown. Agora tem que ser uma coisa a mais, todo mundo tem que ter a chance de posse de bola. Essa é a proposta da equipe dos Eagles e dos Colts. Eles estão propondo que os dois times tenham uma posse de bola. Eu acho ruim essa ideia, pelo simples conceito de que, tá bom, uma posse de bola, pegar o caso dos Bills, os Chiefs aí, que tá mais quente na memória de todo mundo. Os Chiefs foram lá marcar um touchdown. A bola vai para a equipe dos Bills, que vão lá e fazem um touchdown. E aí, a próxima posse de bola acaba o jogo? Ou então, de novo, a gente vai ter que ter duas posses, né? Porque senão, acabou no cara coroa com extra steps. Só isso, a gente vai voltar a reclamar. Gosto da proposta dos Titans, que é uma posse de bola pode acabar o jogo, desde que marquem o touchdown e tenham sucesso na conversão de 2 pontos. Quem marcaria 8 pontos, encerra a parada. Hoje, só o touchdown, não precisa nem chutar o extra point, já encerra o jogo. Então, eu gosto dessa proposta. O Rich McKay, que é o cara do comitê de competição, ele disse que é hora de mudar, que ele sente isso, tá todo mundo falando. Eu acho que a vitória dos Bengals sobre os Chiefs na prorrogação, ela acaba tirando um pouquinho da força, da urgência pela necessidade. Quando os Chiefs venceram os Bills da forma que ganharam, com a primeira posse de bola, né? Tinham empatado o jogo faltando 13 segundos, o Josh Allen sentado no banco, o Josh Allen não tem nenhuma chance, não pega na bola, ali ficou um frenesi, temos que mudar a regra. Na semana seguinte, os Bengals vivem a mesma situação, perdem no cara coroa, os Chiefs vão lá, pegam a posse de bola e não conseguem o touchdown, e os Bengals vencem o jogo. Isso tirou um pouquinho da força e falou assim, ó, tá vendo? Não é automático, não é que primeira posse de bola, ganha o jogo, pronto, acabou. Tira um pouquinho. Mas eu ainda concordo que tem que mudar a regra. Não é legal do jeito que está hoje em dia. Eu só não encontrei qual a melhor fórmula para resolver essa parada. O McKay falou que é hora de mudar, mas classificou como difícil conseguir os 24 votos. A gente precisa ter 2/3, aliás, 3/4 dos proprietários da liga aprovando essa mudança, né? Precisa ter essa maioria absoluta querendo essa mudança na regra da prorrogação. O comitê de competição não deu apoio para nenhuma das duas propostas, o que geralmente não é um bom indicativo, né? Quando os times propõem algumas mudanças, o comitê de competição geralmente olha aqui e fala assim, não, isso aqui é boa, isso aqui eu apoio
ela assina junto e aí ganha muito mais força, é muito mais fácil de ser aprovado. Não acho automático como a gente imaginava que seria. O John Mara, né, que é um dos proprietários lá dos Giants, que também é membro do comitê de competição, disse que quer a mudança para os playoffs, só para os playoffs, mas não acho que vai ser fácil passar, não. Eu também tenho uma certa birra com essa história de ser só para os playoffs, porque na temporada regular tem jogos que são tão importantes para decidir vagas dos playoffs. Por exemplo, o caso dos Raiders contra os Chargers na última semana. Ali era um jogo de temporada regular com clima de playoff. E se é decidido lá? Então, né, eu prefiro que se vai mudar, muda tudo de uma vez, porque afinal toda semana é muito importante para a NFL. E a gente faz questão de ressaltar que a regra da NFL não tem problema, ela muda de um ano, não deu certo, volta para o ano que vem. Esse eu acho o principal ponto com relação à NFL. Eles não têm medo. É diferente do futebol da bola redonda, em que a regra parece escrita na pedra, parece que subiram na montanha, pegaram os 10 mandamentos do futebol, foram lá e trouxeram. Não pode mudar, se muda é uma resistência, não pode voltar atrás. Na NFL não tem esse problema. Vamos lembrar aqui a regra lá do você fazer um desafio sobre pass interference. Fizeram um teste, não deu certo, voltaram atrás e segue a vida. Esse é um ponto legal. Então, eu acho que tem que mudar. Muda, testa, não faz diferença nenhuma. Gostei da proposta dos Titans. Quero saber sua opinião, deixa aí o seu comentário. Vamos lá, vamos agora falar dos burburinhos de bastidores. A gente está conseguindo ouvir muitos treinadores falando sobre suas aquisições aqui, né? Eu quero começar falando do Nathaniel Hackett, que é o treinador da equipe do Denver Broncos, que falou que deu um gritinho, né? Um gritinho. Quando confirmou a troca pelo Russell Wilson. Ele falou que foi um grito entre o agudo e alguma coisa um pouquinho mais grave. Ele falou que tentou manter ali um pouquinho da compostura, mas deu um gritinho, aquele agudinho ali, deu aquele... um pouquinho mais forte. E ele falou que tá trocando mensagem toda hora com o Russell Wilson para se conhecer um pouquinho, para os dois se conhecerem melhor, né? Agora é a hora de você montar o playbook. A gente sabe que o Nathaniel Hackett tem completa noção de quem que é o Russell Wilson, o que ele é capaz de fazer, né? O que ele mostra em campo, mas é hora de você conversar com o jogador e falar assim, tá bom, eu vi você fazer isso, mas você se sente confortável com isso? Você quer mais isso? Você quer mais aquilo? Porque é hora de montar aquele playbook grandão, né? Agora prepara ali com várias e várias jogadas. Você conversa com o seu quarterback, vê o que ele se sente mais confortável em fazer. Então aí você vai lá e corta, tira um monte de página desse playbook e joga fora. Vai com um playbook grande ainda para os training camps, para os minicamps. Testa algumas jogadas, algumas coisas vão funcionar, outras coisas pareciam melhor na teoria do que são na prática. Outros jogadores não estão confortáveis com isso, não só o quarterback, mas os recebedores não gostam muito, o pessoal da linha critica, não vai dar para segurar tanto, na sua cabeça é melhor essa ideia. Corta-se para chegar num playbook que na temporada mesmo, ele é bem fino, ele é bem fininho, você usa nos jogos muitas poucas jogadas com algumas variações. A diferença é essa, você faz variações, né? É a mesma jogada, só que aí eu coloquei uma option aqui e eu já chamei que vai ser uma rota diferente aqui. É essa a ideia, né? A gente vê aquele playbook desse tamanho. Não, na hora do jogo é uma coisa bem menor mesmo. E você treinou algumas jogadas especiais durante o training camp, que aí num momento mais, né, agudo da temporada, você reforça só, o pessoal já tem a memória do que foi feito lá na pré-temporada e você bota em ação num playoff ou numa rodada final ali que vale vaga em playoff. É essa situação que os caras fazem, é assim que funciona para você determinar o seu playbook. Para quem não conhece, eu sempre gosto de trazer um pouquinho essa dinâmica de como que funciona. O Mike McDaniel, treinador da equipe do Miami Dolphins, que falou que também não sabe ainda se é verdade ou se é muito bom para ser verdade essa chegada do Tyreek Hill, né, o wide receiver da equipe do Kansas City Chiefs, que foi trocado para o Miami Dolphins na semana passada. Ele falou que não vê limites de possibilidades do que fazer com o Tyreek Hill nesse ataque. A gente vai lembrar que o McDaniel é um dos responsáveis pelo o wide back, né, o Deebo Samuel na equipe do San Francisco 49ers, um wide receiver que corria muito com a bola. A gente sabe que o Tyreek Hill tem muitas condições de fazer isso, ele não quis dizer se o Tyreek Hill vai ser esse Deebo Samuel na equipe dos Dolphins, mas a gente pode imaginar isso, um cara com muita velocidade, com capacidade de correr, já fazia isso na equipe dos Chiefs também, de pegar a bola ali e correr. Então eu acho que a gente vai ver bastante disso.
um Hill emulando bastante o Deebo Samuel. O Matt LaFleur também falou, né, com a imprensa, falou que foi uma decisão muito dura para ele a de trocar o Devonta Adams, que ele não queria fazer isso, né, ele imaginava que ele ia conseguir segurar o jogador, mas aí não tinha como na hora de negociar o contrato, não ia jogar sob tag, não chegavam em acordo com o contrato, o que ele vai ganhar nos Raiders é muita grana realmente, então não teve como, teve que trocar o jogador, você sente bastante essa perda. E aí eu quero puxar até um papo aqui falando sobre o Mahomes, né? O Mahomes perde o Tyreek Hill. É uma perda tremenda? Sim, mas na boa, é apenas o primeiro wide receiver, o primeiro alvo que ele vai perder na carreira dele. Porque é assim que funciona. Quarterbacks têm uma carreira muito mais longeva do que running backs, do que tight ends, do que wide receivers. E ao longo da carreira, os grandes jogadores perdem seus principais alvos. Vamos pensar aqui, ó. Tom Brady perdeu o Moss, perdeu o Wes Welker, aí ele fez o Julian Edelman, né? Um moldezinho, um mini Welker. É o que acontece, vai mudar. Aí é que o cara mostra a capacidade dele mesmo, a qualidade dele como quarterback, porque ele vai ter que trabalhar com outros alvos, outros jogadores, pegar as características, ver o que vai ser diferente. Então é normal, essa é apenas mais uma perda. Já aconteceu isso com o Aaron Rodgers, o Peyton Manning perdeu um monte, todos os grandes quarterbacks perderam seus alvos ao longo da carreira, ainda mais com a carreira do quarterback agora sendo tão mais longeva quanto está sendo neste momento. Vamos falar do Tom Brady. O Tom Brady está quase jogando com o filho de ex-colega dele de time. O Mahomes, na sexta-feira, ali no final da quinta-feira, ganhou um novo alvo, né? O Marquez Valdes-Scantling, né? Um jogador que era da equipe do Green Bay Packers, deixa lá o Aaron Rodgers, vai jogar com o Mahomes, nada mal. Uma carreira dessa aqui, bonita, né? Você jogava com Aaron Rodgers, você vai jogar com o Patrick Mahomes. Ele não é um exímio recebedor, né? Os números na carreira dele, ele tá abaixo dos 50% na recepção, né? Os targets e recepção, ele tá abaixo dos 50% de aproveitamento. Mas ele é um cara veloz e que num encontro talvez funcione, né? Mas ele dropava bastante, ele não era um cara confiável para o Aaron Rodgers. Mas às vezes as coisas funcionam um pouquinho melhor com o Mahomes, a situação que ele vai receber o passe. A gente sabe que o Mahomes gosta muito de velocidade. O Valdes-Scantling é um cara muito, muito, muito veloz, então vai conseguir, né, talvez encaixar esse sistema. E ele vai ser o número 2, né, convenhamos. A ideia agora é que você tenha o Juju Smith-Schuster como o principal recebedor da equipe dos Chiefs. Ele é um cara que teve 53% de recepções no ano passado, né? Muito baixo, mas estava jogando com a geladeira, então as bolas eram mais divididas. A gente tem que analisar toda a situação. O número em si não conta a verdade, ele conta uma parte da verdade, né? Em 2020 ele teve 75% de recepção. Muda muita coisa, a gente tem que ver qual que é o sistema todo, tudo que estava envolvido. Então eu acho que pode funcionar esse ataque dos Chiefs, assim como eu vejo muito bem esse ataque dos Packers ainda, mesmo perdendo o Devonta, perdendo o Valdes-Scantling. Eu acho que tem as coisas para funcionar. Falei do Tom Brady aqui, que perdeu seus alvos, né? O Bruce Arians, que falou que os Buccaneers não estavam prontos assim para perder o Tom Brady, não. Ele falou que confiava bastante que o Tom Brady voltaria a jogar, porque entendia que o cara estava muito vidrado, semana 1, semana 16, semana 17, 18, ou playoffs, o cara estava jogando na mesma vibe, na mesma possessão ali de quero isso aqui, quero mais, quero mais, quero mais. Então ele achava que ia ter, mas se por acaso o Tom Brady falasse que não ia jogar, eles estavam prontos para dar um all-in atrás de um quarterback. Eles entendem que tem um bom elenco ainda com capacidades de brigar, que vê uma divisão fraca, que vê uma conferência mais acessível para chegar no Super Bowl. Então eles iam fazer de tudo para trazer um grande quarterback. A gente não sabe se eles iam atrás do Deshaun Watson, se eles iam atrás de quem que eles iam tentar brigar aí para levar como quarterback, mas agora com o Tom Brady de volta lá, a coisa fica melhor, né? Ele até falou também sobre a vontade, como fica mais fácil você atrair jogadores para o seu time quando você tem o Tom Brady. Não é questão só do valor, o quanto o cara vai ganhar. Tem jogador que quer jogar, quer ter passado pela carreira jogando com o Tom Brady, ter participado de talvez uma conquista, e entende que com o Tom Brady você tem uma chance maior de conquistar um Super Bowl. Vamos lá, é uma divisão fraca, né? A NFC soa uma divisão fraca, a NFC não é uma das conferências mais competitivas, a gente sabe que o Tom Brady, quando chega nos playoffs, o bicho vira outro, né? Outro animal ali, vira uma coisa maluca e vai levar esse time adiante. Então você tem chances de ganhar um Super Bowl. É muito mais fácil você recrutar jogadores com o Tom Brady. Até vou passar aqui para não falar que não comentei.
surgiram notícias aí de Tom Brady, notícias não, né? Surgiram boatos de que o Tom Brady iria para o Miami Dolphins, estaria negociando, jogaria nos Dolphins, que esse ataque maravilhoso que tem. Cara, eu acho que ia sujar muito a imagem do Tom Brady, não pela questão dele ter jogado nos Patriots e jogado nos Dolphins, mas pela forma, né? Você volta da aposentadoria e ali você passa algumas semanas e recruta jogadores, você, né, ele foi reportado aí que ele ligou para vários jogadores, falou assim, ó, volta aqui, joga comigo mais uma vez, e aí depois ele pega e sai fora. Então eu acho que eu descarto muito essa chance, eu acho que é muito chance de, muita vontade de querer ganhar uma manchete a mais aqui ou ali. Falando em quarterbacks ainda, fala do John Mara, falando da decisão sobre Daniel Jones. Ele disse que não tem uma decisão ainda tomada sobre Daniel Jones seguir pelo 5º ano. Eles não deram a opção de 5º ano de contrato de calouro para o Daniel Jones nesse momento e eles vão conversar ao longo desse mês. Eles têm até o dia 2 de maio para tomar essa decisão, né? Se vão dar essa extensão automática aí do contrato do Daniel Jones. E ele falou que essa é a vantagem de ter o Brian Daboll, né? Um treinador novo, porque traz o elenco de volta um pouquinho mais cedo, né? Agora já no dia 4 os jogadores podem ir frequentar lá as instalações dos Giants. O Daboll vai começar a conversar com os atletas pessoalmente, ali tem um papo mais próximo com eles. E antes, uma semana antes do draft, eles vão conseguir fazer um minicamp. Então ele vai ter uma visão melhor do que é o Daniel Jones. E aí, posso apostar? Posso seguir esse cara? Tem certa qualidade? Porque existe muita dúvida do Daniel Jones. Eu sei que ele é piada pela queda que ele teve aquela vez que correu, porque ele não é aquele cara que fez os Giants buscarem no draft, ninguém entendeu aquela pique ainda. Mas ele oscila bastante. Em determinado momento da temporada passada, a gente chegou e falou assim, não, aí ó, tá vendo, o Daniel Jones tem qualidade, né? Mas aí tem um monte de lesão, ele mesmo se machuca, o ataque perde peças e você não sabe o que tá acontecendo, qual que é o futuro do cara, se ele é bom ou se ele é ruim. Então, mais um ano que a gente fica nessa dúvida de ver qualidade ao mesmo tempo que ele não mantém essa qualidade. Aí você fica na dúvida, será que tem qualidade, que dá para tentar mais um ano? Essa situação é bem complicada lá na equipe dos Giants. E para fechar aqui, eu quero falar do Frank Reich, que o Frank Reich falou que é injusto jogar no Carson Wentz toda a culpa pelo fracasso da equipe dos Colts na temporada passada. Ele falou que não dá para usar o Carson Wentz como o bode expiatório, né? Aquela eliminação, o time que estava 9-8, que ele mesmo falou, né, que por 3/4 da temporada era o time a ser batido, e aí depois, no finalzinho, ele foi 0-3 e não conseguiu a classificação. Uma vitória bastava para você garantir a classificação para a pós-temporada, né? Tinha o Jonathan Taylor, um cara sensacional, mas não funcionou. E na última semana, que é o grande problema para mim, tá? Então o Carson Wentz faz uma partida horrível contra a equipe do Jacksonville Jaguars, não consegue vencer o pior time da NFL. Os Jaguars que poderiam de fato estar pensando em perder a partida para confirmar a posição número 1 no draft, né? Acaba tendo uma situação que é favorável, eles ganham o jogo e mesmo assim mantém o número 1. Só que, ó, na boa, não dá para defender o Carson Wentz, tá? O Carson Wentz não é questão de ser bode expiatório, ele é sim um dos culpados, o principal culpado pelo fracasso da equipe. Você via ali vários e vários ajustes e você não tinha um quarterback capaz de te levar da vitória. Esse é o detalhe. Ele não foi capaz de te conduzir para uma vitória. Não só contra os Jaguars, mas vamos pegar aqui até a vitória contra a equipe do New England Patriots lá, né? Os Patriots voltando do bye, começam o jogo muito mal, levam o 14-0 e durante a partida inteira você via que o Carson Wentz parece que tentava fazer os Patriots voltarem para o jogo, né? Os Patriots tiveram chance de vencer quando a bola esteve nas mãos do Carson Wentz. Quem vence, quem acaba com a partida, quem encerra a parada toda é o Jonathan Taylor. É uma corrida, é aquela corrida lá longa que consegue marcar o touchdown. Mas se dependesse do Carson Wentz, a chance dos Patriots terem mais uma chance, mais uma posse de bola antes do fim do jogo para ganhar o jogo era muito grande. Então, não é questão de culpar uma pessoa, de apontar dedo para ninguém. Mas o Carson Wentz é, para mim, sem dúvida, o principal motivo dessa equipe do Indianapolis Colts ter fracassado e ter caído nos playoffs. Não acho que era time para ganhar o Super Bowl, não acho que era time para fazer história, mas era sim um time de playoff, era um time que poderia ter ido mais adiante, não fosse um fracasso, uma coisa tão patética quanto foi essa derrota
para a equipe do Jacksonville Jaguars na semana 18. Então tem culpa sim, tá, Frank Reich? Comemora lá seu Matt Ryan agora, acho que o Matt Ryan é um cara, só que não usa muito esse terminho aqui de que o time ia ser batido por 3 quartos, e aí no último quarto, não fala de último quarto com o Matt Ryan, porque é gatilho, né? Dá aquele trauma. Então, pessoal, vamos ficar por aqui. A gente vai voltar nessa segunda-feira ainda, 6 da tarde, anota aí, vai ter live, você vai poder conferir depois, mas participa também com a gente da live, manda mensagem, a gente comenta, a gente discute, a gente aumenta esse papo. Estarei com o Cheme, com o Ivo Stank e, é claro, com a sua presença também, com o seu comentário, com a sua mensagem. Então fica ligado no Toque Passa e aquele abraço.